Fala pessoal, questão 53, para construir o gráfico os gráficos das funções. Bom, mais uma vez, gráfico de uma função exponencial é uma curva que pode ser crescente ou decrescente. Se a base for maior do que 1, ela é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente, tá? Essa curva, ela é infinita, né? Aqui, aqui e aqui, porém, um cuidado, ela não intercepta o eixo X, tá? Então, tecnicamente ela se aproxima do eixo X, mas não corta. Aqui, como a gente vai ter alguns deslocamentos, né? A gente vai ter que ela vai acabar cruzando o eixo X pela questão do deslocamento. Mas se fosse só a base com expoente, ela não cortaria, tá? Então, assim, para a gente montar os gráficos, né? Mais uma vez, já trouxe aqui pronto, né? Peguei lá da solução do livro. Quando a gente faz o gráfico à mão, ele acaba se tornando uma aproximação, então é mais para a gente ter, né, uma noção de como ficaria o resultado final. E aí, em todas elas, quando a gente fala de função exponencial aqui, tu vai montar uma tabelinha, botar o x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se quiser colocar mais números, coloca mais números. Quanto mais números tu colocar, mais fiel ao gráfico real o teu gráfico vai se tornar. Então, assim, fica a teu critério, tá? Então, o livro trouxe a maioria do menos 2 ao 2. Alguns ele trouxe até menos do que isso. E aí, quando ele fez a construção do gráfico aqui, acabou mostrando o resultado. Então, não faria sentido, teria que fazer do menos 2 ao 2. Aqui, ele só botou em ordem diferente. Enfim, então, do menos 2 ao 2 é o indicado para resolver essas questões, tá? Então, aqui, faria lá x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou lá na função. F de menos 2 vai ser 2 elevado a menos 2, menos 3. 2 na menos 2 é 1 meio na 2, menos 3. 1 meio na 2, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, menos 3. Tiro o MMC, vai ser o 4. Aqui vai ficar menos 12. 1 menos 12 dá menos 11 quartos. Então, eu tenho ponto menos 2 e 11 quartos. Coloco no plano cartesiano e aí vou fazendo meus pontinhos ali até conseguir traçar uma curva, tá? Aqui ele trouxe, né, como base a função 2 elevado a x, e como está menos 3, tu arrasta para baixo essa função em 3 unidades, tá? O mesmo tu vai fazer com menos 1, com 0, 1 e 2. Aqui, a função é f de x igual a 1/3 de x mais 1. Então, ele trouxe tracejado aqui a função f de x igual a 1/3, como é mais 1, sobe uma unidade, tá? E aí o mesmo esquema. Vou lá calcular o f do menos 2, o f do menos 1, do 0, do 1 e do 2. Do menos 2 vai ficar 1/3 elevado a menos 2, mais 1. Aqui o inverso de 1/3 é 3, então fica 3 elevado a 2 mais 1. Mais. 3 elevado a 3 é 9, mais 1, isso dá 10. Então, a gente tem um ponto menos 2 e 10. Coloca no gráfico, menos 2, está lá com 10. Aí o menos 1, fazendo as continhas, vai dar 4. Então, menos 1, faz o pontinho aqui no menos 1 e 4. Aí o 0 vai dar 2, coloca o pontinho aqui. E assim vai com todos os demais, tá? E aí lembra que é uma curva, faz uma curvinha passando por esses pontos que tu anotou. Letra C, mesmo esquema, né? Olha só, vamos lá. Então, aqui vai ficar f do menos 2, vai ser 2 menos 3 elevado a menos 2. Isso dá 2 menos 1 nono. Tirando a MMC vai ficar 9, 18 menos 1, 17 sobre 9. Então, a gente tem um ponto menos 2 e 17 sobre 9. Então, aqui no menos 2, coloca lá, faz um pontinho no 17 sobre 9. Não chega a dar 2, mas dá bem próximo, né? Aí, o mesmo esquema para o menos 1, para o 0, para o 1 e para o 2, tá? Marca os pontinhos, depois faz uma curva que passe por esses pontos. Letra D, mesmo esquema, e acho que acaba na letra D, né? É isso aí. Então, aqui, ele calculou só do 0, 1, menos 1 e menos 2. Então, seria interessante fazer do 2, que está faltando aqui. 0 menos 1, tá faltando só o 2, né? Então, seria interessante fazer, só para deixar um padrão ali na tabela, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima.